Você pode aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Irmãos, começando bem o nosso domingo. Orando, louvando, ouvindo testemunhos, recebendo de Deus. Eu quero que você entenda que nós temos um lugar onde Deus trabalha os nossos corações, onde Deus fala com o seu povo, Deus fala com seus filhos. Você é muito mais que vencedor. Deus sempre tem colocado em nossos corações uma palavra. Irmãos, eu sou assim muito metódico em relação à pregação. Nós estamos vivendo num tempo assim de muita coisa acontecendo com cara de Deus, com movimento em nome de Deus, mas que por dentro não tem nada a ver com Deus. Tem me preocupado muito, tem um grupo onde a gente debate isso, e eu estou sentindo assim, que a palavra tem ficado de lado. Tem entrado muitas heresias em nome de Deus, movimentos. O pacote é lindo, o embrulho é lindo, mas quando abre e vê que não tem nada. E Deus me tocou o coração que nós estamos passando um tempo onde a palavra tem ficado de lado. Eu digo a palavra de Deus. Eu encontrei esse texto meditando em Amós capítulo 8, versículo de número 13. Amós 8. A partir do versículo 11 ao versículo 13. Não vou ler todo o texto, mas a partir do versículo 11 até o versículo 13. Amós 8, versos 11, 12 e 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro, e do norte ao oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amém. Podeis assentar, irmãos. O profeta Amós é o menor dos profetas. E ele tem uma mensagem direta ao povo de Deus. Essa mensagem tem um fundo histórico, teológico, e tem uma mensagem profunda a respeito como Deus age contra a desobediência. Tem sido um dos maiores fatores para que o mal perpetue, para que as trevas dominem, para que aquilo que possa impedir de Deus abençoar se chama desobediência. A desobediência, ela vem desde que o homem pecou. Ela entrou no mundo dos humanos, havia entrado nos céus, mas estava sobre a região celestial. Mas a desobediência também se acampou no mundo físico, terreno, na vida de Adão e de Eva. E nós aqui estamos diante desse texto, e ele alude justamente esse fator que não começa diretamente com o povo, mas com os profetas da casa de Deus, que não assumiram o seu ministério profético para denunciar, para condenar, para falar a respeito de que o povo precisava andar na presença de Deus, viver na presença de Deus.
E a única forma do povo poder prosperar era ouvindo a palavra de Deus. E aqui nesse texto nós encontramos justamente tudo ao contrário. Amós, ele não era profeta no exercício do profetismo, não. Ele foi chamado por falta de profetas, de exercer a sua função, de proclamarem a voz do Senhor. Muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas que estão acontecendo e perdemos a unção, perdemos a força. Muitas vezes nós nos acostumamos até com o pecado e achamos que isso está na ordem do relativo. A gente sempre diz, o mundo está assim mesmo, as coisas estão dessa forma. Está acontecendo em todas as famílias. Mentira do diabo. Nós precisamos levantar a nossa voz. A voz do Espírito Santo, amém, irmãos? Deus tem nos chamado para isso. E eu quero salientar aqui que o problema começa com os profetas da casa de Deus, com os sacerdotes da casa de Deus. Quero chamar a atenção dos pastores, dos líderes, daqueles que são chamados por Deus. Não tenham medo, não tenham fraqueza. O mundo não vai melhorar. O que vai acontecer é que a palavra do Senhor será eternamente. Caia chuva, tenha sol, tenha os perigos, tenha todas as forças contrárias, o Senhor, Ele permanece para sempre. E nesse texto, Amós é um fazendeiro, é um colhedor de figos, é um homem do campo. E Deus chama Amós, e aquilo incomoda Amós, porque a voz dos profetas não estavam denunciando os erros que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Eu poderia chamar da igreja do Velho Testamento. Deus tira Amós do reino do sul para anunciar no reino do norte. Por quê? Os profetas, os sacerdotes, não estavam obedecendo à voz do Senhor. E acontece que aqui a gente precisa entender que Amós, ele faz isso porque o juízo de Deus viria sobre toda a nação de Israel. A nação de Israel estava dividida. Reino Sul, Reino Norte. Você que é estudante da palavra de Deus, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. E quem não é, vá aprendendo. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. Eu quero falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que agora ele sai do Reino Sul, vai para o Reino Norte, para denunciar os pecados, para falar a respeito do perigo que a nação de Israel estava incorrendo. Eu sei, irmãos, que não é fácil. O caminho largo é o caminho que atrai as pessoas para o pecado. O caminho largo é o caminho da falsa felicidade, da sensação, da falsa paz, mas a voz de Deus. E nós vemos nitidamente, e Amós fala a respeito do grande perigo que varreria a nação do Reino do Norte, a nação de Israel. Ele fala, acontecerá que virá um tempo, diz a palavra do Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Mas não fome de comida, de alimento físico. Não fome de proteína, de carboidrato. Haverá sede, mas não sede de água. Mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu considero essa profecia
não regional, não só para aquele tempo. Essa profecia, ela é universal. Essa profecia dos nossos dias. Essa profecia também chega até nós. Chega aos nossos filhos. Chega às gerações futuras. Essa profecia é para o Israel espiritual. Para a igreja do Senhor. Para homens e mulheres de Deus. Para pastores, obreiros, intercessores. Essa profecia é para as pessoas que estão seguindo ao Senhor. E o maior perigo é quando a heresia entra no meio do povo de Deus. Quando a heresia tem cara de Deus, tem a Deus. Quando a heresia parece ser coisa boa e no fundo não pertence nada a Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo é que nesse tempo, muitas pessoas estão conformadas, acomodadas. Pessoas estão vivendo, mas não estão sentindo mais a palavra de Deus. As pessoas estão vivendo, mas não têm tido mais sede da palavra de Deus. Elas estão vivendo malnutridas, fracas, sendo levadas por toda a força de heresia, de engano, de falsidade, do egocentrismo, da vaidade. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do profeta Amós. Nós não podemos calar, não podemos esperar que as coisas melhorem, porque a única forma das coisas melhorarem na vida daqueles que creem em Jesus. Não haverá esperança, não haverá mudança, transformação, enquanto não ouvir a palavra de Deus. Enquanto não forem banhados, forem então alimentados pelo pão vivo que desce dos céus, irmãos. Nós não podemos calar. Precisamos ter uma posição diante das necessidades que esse mundo está vivendo na vida moral e espiritual. Ah, é muito bom dar tapinha nas costas, é muito bom dizer, olha, feliz aniversário, é muito bom dizer, olha, muito bem, sucesso. E a palavra de Deus, aonde está? Aonde temos ministrado essa palavra do perigo? Amós é esse profeta que encara essa realidade. E ele vai até o reino do sul. Do reino do sul até o reino do norte para falar a respeito disso. E aí que começa tudo, porque o reino do norte, existem coisas que são tão direcionadas por Deus, nós não podemos nem ir para a direita, nem para a esquerda. Você tem que seguir conforme Deus quer. Não tem jeito. E tudo acontece porque no reino de Davi, já perto da sua morte, já havia algumas coisas que precisavam serem orientadas, organizadas. E quando Salomão entra, Salomão pesa o povo com tributos altos. Isso é correlacionado à história. Se você ler Reis, Segundo Reis e Crônicas, você vai entender o que eu estou falando. O povo começa a sentir o peso. E Salomão tem um homem chamado Jeroboão. Jeroboão é um administrador, é alguém que é importante na casa de Davi, no reino de Salomão. Mas ele vê como o povo estava sendo injustiçado, como o povo estava sofrendo. E aquilo já era uma ameaça para o reino de Salomão. Aquilo começou a inflamar, crescer. A insatisfação começou a crescer. O povo começou a falar, não aguentava mais para bancar a vida luxuosa, para bancar todo o reino.
o povo era sacrificado. Não que o povo era escravizado, literalmente, mas o povo pagava um tributo alto para o rei Salomão. E agora, quando Salomão vê que aquilo estava crescendo, ele tenta matar Jeroboão. Jeroboão era um homem especial na administração, mas se tornou um perigo para Salomão. Olha como a história acontece. Então, por causa daquela situação pesada sobre o povo, o sofrimento do povo, Deus usa um profeta para falar com Jeroboão. Por isso que eu digo, olha, quando Deus falar para você, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sei que nós, como profetas, como homens e mulheres de Deus, quando estamos na ministração da palavra, não devemos negociar se vai chatear, se vai aborrecer, se isso aqui está indo demais. Fale o que Deus mandou falar. Porque é a palavra, o povo está precisando da palavra. O povo está precisando, o povo está morrendo espiritualmente. Olha aqui, profeta Aías falou para Jeroboão, mesmo ele não sendo da cadeia sanguínea de Davi, o Espírito Santo usou Aías para falar com Jeroboão a respeito de que Deus daria a ele condição de ser rei. Não que ele dividisse, mas ele continuasse no propósito de um reino unido. E ele recebeu, aquela profecia era de Deus, aquela profecia era Deus fazendo como Deus fez com Davi. Davi, ele não era da linhagem real de Saul, mas Deus deu o reino a Davi. E ele estava falando também agora que daria a Jeroboão, que era da tribo de Efraim. E ele escuta aquilo, recebe aquilo do profeta Aías. E aquilo entra no seu coração. E Salomão persegue Jeroboão. Jeroboão se esconde no Egito. E o tempo que ele fica no Egito, Salomão morre. Quem entra no seu lugar, seu filho, Roboão. E quando Jeroboão soube que Salomão havia morrido, ele saiu do Egito, voltou, e o povo gostou que ele voltou. O povo gostou, porque Roboão, filho de Salomão, dobrou o tributo sobre a nação. Mas o que acontece? Quando Deus manda nem para a direita, nem para a esquerda, é nem para a direita e nem para a esquerda, amém? O que aconteceu é que Jeroboão, ele se desviou, ele se corrompeu. A vaidade, o engano, ele não quis mais ouvir a voz de Deus e estava fazendo de acordo com a sua vaidade. Ele viu essa oportunidade que o povo estava querendo que ele fosse rei e aproveitou para ali manifestar o seu desejo, não a vontade de Deus, não a vontade do Espírito Santo. E a Bíblia nos relata, de todos os reis, presta atenção no que eu vou falar, eu estou resumindo, de todos os reis do Reino do Norte, o pior rei foi Jeroboão. O primeiro rei do Reino do Norte e foi o pior rei do Reino do Norte. Aquele que havia ouvido todas as profecias a respeito de ter um reinado abençoado foi o que mais fez o povo pecar. A Bíblia diz que Jeroboão fez o povo pecar, fez o povo errar. E por isso que Amós sai do Reino do Sul para anunciar o juízo de Deus sobre a nação do Reino do Norte. A profecia agora é uma profecia de juízo. Por isso que Amós diz, olha, haverá um tempo em que o povo terá fome,
não fome de pão, de comida. É o tempo que nós estamos vivendo. Eu nunca vi tratar a palavra de Deus com tanto desleixo. Nunca vi as pessoas menosprezarem tanto a palavra de Deus como nesses dias. As pessoas, elas estão à procura de falsas profecias, de engano, de idolatria. Estão atrás de movimento e esquecem de ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que Jeroboão fez foi descartar o lugar que era o centro nervoso da glória de Deus, que era Jerusalém. Olha, irmãos, a ideia dele: eu não vou deixar que o povo agora vá para Jerusalém. E ele dividiu, havia uma profecia que seria dividido o reino. E ele ficou com as 10 tribos. E as 2 tribos ficou com Roboão, Benjamim e Judá. O que acontece é que ele começa a fazer, por vaidade, por egocentrismo, todos os modos operantes da obra de Deus, para que o povo não fosse mais para Jerusalém, o lugar da adoração, do sacrifício, o altar, aonde Deus havia determinado que ele estaria presente, ouviria as orações que fizesse naquele lugar. E ele então constrói altares em Betel, em Siquém, cercou para que o povo não atravessasse. E acontece os absurdos. Se vocês lerem a história, os absurdos acontecem justamente no lugar do culto, no lugar da adoração. Se hoje fosse traduzir, nas igrejas. As heresias, as idolatrias, os enganos, os absurdos até pornográfico, imoral, dentro do altar, no lugar da adoração que ele havia levantado. O que eu quero dizer é que nós não precisamos mostrar quem somos. O que eu quero dizer é que nós não precisamos mostrar o que temos. Nós precisamos mostrar quem Deus é e o que Ele quer. É um tempo em que nós precisamos tirar a nossa vaidade, muitas vezes a nossa manipulação religiosa. Nós não queremos que as pessoas estejam servindo a Deus porque elas não pensam, não sabem o que é adorar a Deus, mas que tenham entendimento, compreensão de que adorar a Deus é a única forma que o homem tem para seguir o caminho. Nós não estamos aqui por causa de A, de B, por causa de milagre, por causa de transformação, porque o homem vai fazer, por causa de oração forte, porque culto abençoado. Estamos aqui para adorar a Deus. Jeroboão fez tudo o contrário. Os altares que ele levantou em nome do Senhor, ele colocou 2 bezerros de ouro. Ele sabia que não poderia colocar sacerdotes que não fossem da linhagem de Arão. Se você ler os textos bíblicos, ele levantou qualquer pessoa para ministrar no altar. Ele fez tudo ao contrário. E por esse motivo, Amós se levanta. Porque Amós, ele é justamente aquele profeta do início da divisão do reino. E ele começa a falar. O que nós estamos vendo hoje, nesses dias, é que Deus precisa levantar profetas como Amós, que tenham coragem, tenham disposição, entender, se converter. Nós estamos vivendo um desdobramento de maldição tremenda. E não podemos ficar calados. Essa desobediência de Jeroboão gera pecado contra o povo. Se a irmã puder colocar para mim aí, em 1 dos Reis, capítulo 12, versículo 31. 1 dos Reis, capítulo 12, versículo 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo.
que não eram filhos, que não eram dos filhos de Levi, não eram da tribo de Levi, da tribo de Arão. 1 dos Reis 13:33. 13:33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Ele perdeu completamente a consciência e a responsabilidade de ser aquele que Deus havia chamado. 1 dos Reis 11. Olha o que Deus havia falado, o versículo 29 em diante. Deus falou com ele, como Deus está falando com você. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, estava com a roupa nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova, que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, referente às 10 tribos. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote. Quem cometeu isso foi Salomão. Quem cometeu isso foi o rei Salomão. No final dos seus dias, não estou discutindo a respeito da sua salvação, mas o que ele cometeu foi uma profunda ação de paganismo no meio do povo de Deus e dentro do altar do Senhor. E isso aconteceu. E Deus estava tirando o reino de Salomão para que Jeroboão reconduzisse na mesma forma que Deus queria. Mas isso não acontece. Deus é dos Sidônios, a Quemos, Deus dos Moabitas e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida. Era a promessa de Deus. Por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos do seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso, afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Só até aí. Vocês estão entendendo? Deus havia dado em profecia, Aías, o profeta, havia falado. Mas o que acontece é que Jeroboão, ele leva o povo. O que mais fez o povo errar como rei de Israel foi Jeroboão.
a permissividade, a promiscuidade, a idolatria, o baalismo, todas as obras contrárias, ele permitiu que se fizesse, levantando altares, executando coisas que Deus condenava. Mas ele não estava nem aí, não estava se preocupando com nada. E agora que entra o profeta Amós, falar sobre o juízo, falar sobre o pecado. Isso porque os profetas se calaram, os sacerdotes estavam comunados com os erros. Ninguém se levantava. Parece com os nossos dias, parece com os nossos tempos. Há uma permissividade, as coisas estão tudo acontecendo e não uma voz. O povo está aí perecendo, irmãos. Precisamos de pessoas que tenham realmente autoridade na palavra, unção na palavra, para pregar. Cada vez mais está aumentando o número de pessoas destruídas nas ruas, em avenidas, em condomínios. Cada vez mais o número de pessoas viciadas com drogas pesadas está aí crescendo. Os números, tudo indica que o pecado está varrendo a nação, está dominando as pessoas, e as pessoas não estão se preocupando. E a palavra de Deus está realmente fora do contexto. Há fome, há sede, mas não fome de pão. Não fome de comida. Mas o mundo está morrendo com fome da palavra de Deus. De pessoas que tenham coragem para se levantar, para não mudar os seus pensamentos por qualquer alfarrobas, por qualquer outra proposta da vida. Não mudamos o nosso princípio porque estão nos favorecendo. Somos homens e mulheres de Deus, servimos ao Senhor, a palavra é a mesma, ela começa, ela continua e ela terá o fim da mesma forma com aquele que nos chamou. Não podemos mudar. E a palavra do Senhor entra no coração da nação de Israel, porque a nação é punida. O povo sofreu, tudo por causa de Jeroboão. Quem deveria ser bênção se torna maldição. Quem deveria conduzir o povo com excelência traz o maior escracho, a maior vergonha, frustração, a maior humilhação. Jeroboão. E não só ele pagou, mas como também todos os seus descendentes. Ninguém ficou vivo. Todos foram mortos. Não só a sua descendência, como a própria nação de Israel. A nação de Israel paga o maior preço, porque os assírios entraram, invadiram, dominaram, e a gente sabe muito bem que a nação de Israel foi dispersada. Não houve volta, enquanto os profetas diziam, olha, nada vai acontecer, não tem profecia mentirosa, enganosa, profecia do diabo. As pessoas são facilmente conduzidas por engano. Irmão, é olhar para Jesus, é continuar na fé. O problema é que nós estamos sempre querendo culpar, queremos direcionar as nossas falhas para as pessoas. O problema é você, e a tua vitória é Deus, não é o homem. É impossível não entender o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Que Deus pede um padrão, que Deus está falando, e as pessoas continuam desobedecendo. Continuam inveteradamente fazendo aquilo que é contrário à voz do Senhor. E essa palavra de Amós é uma palavra que está ecoando nos nossos dias. Sabe, queridos, eu estava pensando a respeito disso. Quantas coisas mais à frente nós colocamos em risco, porque
Achamos que não precisamos mais ouvir a voz de Deus. Não temos mais tempo para estar na igreja. Não temos mais tempo para servir ao Senhor. Já achamos que isso é coisa de só menos. Quantas vezes as pessoas acham assim, começam bem, mas agora eu não posso, o pastor que se vira, o irmão que deu jeito. Eu já ouvi pessoas falarem isso. É o pastor que recebe, ele que vai trabalhar. Não estão entendendo o que está acontecendo nessa condição, como Deus está direcionando. Nós estamos aqui para um propósito. E o povo está cada vez mais sem apetite da palavra de Deus. O povo está cada vez mais afastado e não está ouvindo mais a palavra de Deus. A apatia em relação à palavra está crescendo. Deus havia dado uma mensagem de oportunidade, mas aqui o texto nos deixa bem claro que muitos estão procurando outras respostas, outros lugares. Muitos ainda estão em busca de outras coisas desse mundo e não da vida eterna. Outros estão procurando necessidades especiais temporárias, enquanto a palavra está à disposição e é vida eterna. As pessoas estão atrás de movimentos. Mas nós precisamos ser essa voz para quebrar, para anular, para desfazer, para destruir os enganos de Satanás. Meu irmão, vale a pena continuar. Fique firme. Continue na sua obediência. Não vá para a direita e nem para a esquerda. Ande ali no caminho certo do Senhor. E o final dessa história é triste. Triste. Porque a nação de Israel, ela foi desviada do caminho do Senhor. E ela foi dizimada. Pagou um preço. Juízo veio. O juízo de Deus veio sobre Israel. Deus planejava algo maravilhoso, mas o castigo veio. Como a palavra do Senhor diz, que enxames de gafanhotos entraram. E apesar de tudo que Amós fez, a Bíblia diz que eles continuaram a executar tudo contra aquilo que Deus queria. Eu quero dizer que nós não temos obrigação de dar o resultado do nosso ato profético. Talvez vocês, pastores, obreiros, ministros, fiquem preocupados. Eu preguei e nada aconteceu. Não é problema seu nem meu, porque a profecia é de Deus. É Ele que cuida, é Ele que faz, é Ele que executa, porque o poder é dEle, a glória é dEle e a majestade é dEle, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não temos que dar jeitinho, nem nos preocuparmos com isso. Temos que entregar a palavra. Mas um número muito grande de pessoas estão se desviando de ouvir a voz de Deus. Almas ressequidas, vidas empalhecidas, pessoas malnutridas do Evangelho, da graça, estão indo atrás de outras coisas menos de Deus. É incrível como as heresias hoje estão tão presentes como naqueles dias de Jeroboão. Os encantamentos, todas as formas de obras, de manifestação humana, menos do poder de Deus. E nós precisamos nos levantar, igreja, pastores, líderes dessa casa, precisamos levantar, não isso por uma ordem do reverendo Barnabé, porque eu estou no mesmo patamar que vocês, mas por ordem de Deus. Não podemos estar convencidos que é assim, vai continuar assim. Está repreendido em nome de Jesus. Precisamos erguer as nossas vozes enquanto temos vida. Pessoas vão ser transformadas. O milagre acontece quando a palavra de Deus entra.
Ainda o coração duro, difícil, quando a palavra chega, Deus quebranta o coração. Nós não podemos desistir. Deus ainda está falando nesses dias. Precisamos ajudar pessoas a conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos mais pregado para crentes. Porque os que estão se desviando são os crentes. Nós temos pouco tempo nos resta. Pouco tempo. A igreja tem nessa face da terra. As almas estão aí. Os altares de Jeroboão, os altares de Siquém, de Betel, onde era o orgulho no passado por Abraão, que foi Abraão que demarcou esses lugares. Siquém, onde ele saiu até chegar a Betel, que é chamada casa de Deus. Mas nós sabemos que hoje nós estamos vendo em lugar de honra, vergonha. Porque as pessoas que estão envergonhando são pessoas que estão saindo debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus. As heresias, os agravantes, as contradições bíblicas estão sendo geradas por essas vidas. Dizer que falo isso com satisfação é mentira. Tristeza, vergonha. Mas nós não podemos parar, igreja. Nós precisamos continuar. O povo não sabia de que a punição chegaria. A punição foi executada. Triste fim da nação de Israel. Mas isso é algo que nós não queremos ficar na história. Queremos trazer para os nossos dias. Queremos entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Se você concorda com os absurdos, com o crescimento do mal, com o pecado dominando, você concorda com isso? É hora da igreja se levantar. Eu sei que estamos sendo acuados, as ameaças são grandes, mas nós não podemos perder a nossa fé. Foi falado aqui, a irmã cantando falou isso, que nós não somos aqueles que andam por vista, mas andamos por fé. Andamos por fé. Se não me engano é 1 Coríntios 5, 7. Andamos por fé. E é hora da igreja se levantar. Então é 2 Coríntios, se não me engano. Queridos, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos entender o que a palavra está falando. Obrigado. Porque andamos por fé e não por vista. Essa é a verdade. Paulo falou isso para tirar qualquer espírito humano, porque nós só nos convencemos se houver alguma explicação. O ser humano é assim, né? Ele quer uma explicação e a fé não tem explicação. A fé é você crer, e você crer, e você crer, e você crê, e acabou. Nós não somos daqueles que ficam filosofando. Nós andamos por fé. Eu quero chamar a atenção da igreja. O povo está perecendo. O povo está faminto. Não é de se admirar que muitos dos que estão trazendo heresia são aqueles que saíram dentro da casa do Senhor. Porque foi lá que começou a heresia. Não é de se admirar que muitos profetas e muitos sacerdotes se calaram. Qual o motivo? Se conformaram com o mal. E eu quero dizer a vocês, pastores, líderes, não se conforme com o mal. Saber que o mundo vai de mal a pior, isso é bíblico, mas nós não podemos aceitar, porque aqueles que ainda forem chamados no meio desse turbilhão de pecado, Deus vai salvar, vai transformar, Deus vai fazer a obra que Ele quer. Não importa, mas isso não significa que nós devemos parar. Ao contrário, devemos manter a nossa fé.
A nossa fé é que move as coisas no mundo espiritual. Então é hora de levantarmos. Não é hora de brigar, não é hora de ficar com coisinha de vaidade, de quem é melhor, de quem é pior. Para com isso. Desperta, igreja. É hora de levantarmos. Falar, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, a mim. Faça a tua vontade, Senhor. É hora de reconhecer o pecado, de confissão de pecado e de quebra de maldição e de tirar tudo aquilo que estava entulhado no mal em nossas vidas e dizer, Senhor, renova-me, faz de mim um vaso novo para a tua obra. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Quero orar em nome de Jesus, que essa palavra possa chegar ao seu coração, meu irmão. Fique firme, porque o perigo é iminente, não tem como fugir, está aí. Mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém, irmãos? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, levantar esse clamor, em nome de Jesus, fazer essa oração por nossas vidas, que Deus desperte a igreja. Deus desperte a igreja. Irmãos, olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo no Brasil, igreja. Perceba o que está acontecendo no Brasil. Perceba o que está acontecendo contra pastores, contra as igrejas. Querem calar, querem parar a igreja. Querem censurar as pessoas. Daqui a um tempo, se a igreja não se despertar, nós vamos ser uma Venezuela. Igreja, se isso vier acontecer, nós temos que estar mais firmes do que nunca. É tempo da igreja se despertar. Nós não estamos adorando a um Deus de pau, de pedra. Nós não estamos adorando a uma imagem de escultura. Nós não estamos nos dobrando diante de um altar de idolatria, de feitiçaria. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis. É o tempo de purificação, é o tempo de limpeza espiritual, é o tempo de se organizar espiritualmente com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, possa se levantar diante de Ti. Pai, retire aqui toda a apatia, toda a preguiça espiritual, todo sono espiritual. Pai, quebre, anule e desfaça todo entendimento errado, todo entendimento, Senhor Deus, que leva para a morte, o caminho largo. Senhor, tira da tua igreja, meu Pai. Traga no seu teu Espírito, Senhor, com a tua palavra, o teu Espírito, Senhor Deus, com a tua lei, com a tua vontade, Senhor, para que possamos obedecer, Senhor, a Ti. Pai querido, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, meu Pai, levanta um povo que possa estar pregando essa palavra, Senhor. Pai, abençoa o nosso Brasil, abençoe, Senhor Deus, esse povo, abençoe, Senhor Deus, os pastores, as igrejas, abençoe, Senhor Deus, todos os membros, abençoe, Senhor Deus, para que possam te servir, Senhor. Nós pedimos agora misericórdia, Senhor, perdão dos nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor. Anule, Senhor, desfaça. Venha cear. Pastor, irmão, é você e Deus. A ceia não é algo que as pessoas impõem. Condições assim, peça perdão ao Senhor, abandone o seu pecado e venha ceiar, meu irmão. Venha ceiar, porque uma das coisas que o inimigo quer é que você não tenha comunhão. Amém? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas dele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
diante de ti, endireitarei. Levante a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo, irmãos, seja com cada um de nós, com nossa família, com a igreja espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Cumprimente um ou mais de um irmão, desejando a paz do Senhor. Vai com Deus.